Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Nicole, prazer. Eu falo aqui da Ateliê SN Crochê. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, na videoaula de hoje nós iremos aprender a confeccionar o suplá trançado, tá bom? Para dar continuidade ao porta-copo que eu já lancei o vídeo aqui para vocês no canal, tá bom? Foi esse porta-copo aqui, ó. E nós vamos hoje estar confeccionando o suplá dele, tá? Então, hoje, nós iremos estar confeccionando o suplá desse porta-copo aqui, para ficar aí o conjunto certinho no canal para vocês, e caso vocês quiserem fazer uma mesa posta linda, tá? Para estar confeccionando aqui o suplá, eu vou estar usando o mesmo barbante lilás, tá bom? Numeração 6. Vou estar utilizando a minha agulha de 3,5 milímetros. Vou estar usando uma tesoura para fazer os nossos cortes. Vou estar usando aqui também uma agulha de tapeçaria, tá bom, pessoal? Para estar ajudando nos arremates. E uma cola para estar fazendo aqui, então, os nossos arremates. Então, sem mais delongas, bora lá confeccionar este lindo suplá comigo. Peguei aqui, então, pessoal, meu barbante, ó. E para iniciar a confecção deste lindo suplá trançado, vou iniciar aqui com o meu anel mágico. Então, pego o meu barbante, giro por entre meus dois dedos, pego a minha agulha de baixo para cima, busco o meu fio que vem do novelo, pego o meu fio e passo por entre essa laçadinha aqui que eu fiz fazendo a minha primeira laçada, né? Vou introduzir aqui a minha agulha por dentro aqui do anel mágico, buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha para dar altura de um ponto alto e uma correntinha que será de separação. Vou laçar, vou vir aqui dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Tiro duas laçadas e tiro mais duas laçadas. Uma correntinha de separação, laço, venho aqui dentro do anel mágico, busco meu fio e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, venho dentro do anel mágico e faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui, tá bom, pessoal, um total de 12 pontos altos, tá bom? Separados por uma corrente. Quando tiver chegado no final e ter meus 12 pontos altos separados por uma corrente, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, meus 12 pontos altos separados por uma corrente dentro do meu anel mágico. Aqui já fiz a minha correntinha de separação. Agora, eu vou pegar este fio que fica solto aqui e vou puxar ele até que o meu anel mágico esteja completamente fechado, tá bom? Então, é só ir puxando aí e fechando o anel mágico. Depois dele já estar totalmente fechado, vou buscar aqui, ó, nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Então, nessa correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, para estar fechando aqui o nosso anel mágico, tá? Um ponto baixíssimo. Peraí que meu fio tá desfiando. Vou voltar aqui para fazer certinho. Um ponto baixíssimo aqui, então. Certinho? De acordo que nós vamos fazendo a nossa peça, o nosso anel mágico pode ser que ele abra, tá? Aí, é só puxar este fio aqui e fechá-lo novamente. Fechei aqui o meu anel mágico, vou vir aqui, ó, para um intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no mesmo intervalo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, venho para o próximo intervalo e faço aqui 2 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência, tá bom? Da nossa segunda volta. Uma correntinha de separação, laço, e venho aqui para o próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Então, para cada intervalo de base, nós iremos colocar aqui grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vamos ficar no total aqui de 12 grupinhos de 2 pontos altos. Vou completar aqui a minha volta de número 2 e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha volta de número 2,
Vou fazer aqui a minha correntinha de separação, vou contar uma, duas na minha terceira correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Feito aqui, então, um ponto baixíssimo, nós vamos dar início aqui à nossa carreira de número 3. Para dar início à nossa carreira de número 3, vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar, vou vir aqui no segundo ponto, e aqui no segundo ponto, vou fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos altos aqui para o mesmo ponto alto de base. Então, nessa sequência aqui, nessa volta, nós iremos fazer grupinhos de 3 pontos altos por toda aqui a nossa volta. Uma correntinha de separação, laço, venho para o próximo grupinho aqui e faço um ponto alto no primeiro ponto. Laço, venho para o segundo ponto e coloco 2 pontos altos aqui. Fiz aqui, então, o meu aumento. Uma correntinha de separação, laço, venho para o primeiro ponto e coloco um ponto. Laço, venho para o segundo ponto e faço o meu aumento. Coloco aqui 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos para o segundo ponto. Não se esquecer de colocar uma correntinha de separação. Vou fazer o meu aqui, quando completar a minha volta, eu volto com vocês, tá bom? Mas não tem segredo, é só colocar 2 pontos para o último ponto. Cheguei aqui, então, pessoal, ao final, tá? Da minha terceira volta. Fiz aqui a minha correntinha de separação. Vou contar aqui agora, uma, duas na minha terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo para estar prendendo aqui a nossa terceira volta. A nossa quarta volta, pessoal, nós iremos subir 3 correntinhas, como nós já temos feito, vou laçar, vou vir aqui, ó, no segundo ponto, ó, pegando as 2 laçadinhas do ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho para o último ponto e faço o meu aumento. O meu aumento, pessoal, vai ser sempre no último ponto, tá? Então, uma correntinha de separação, laço, venho para o primeiro ponto alto e coloco um ponto alto. Laço, venho para o segundo ponto e coloco um ponto alto. Laço, venho para o último ponto e repito aqui o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base aqui, tá? Ficando, então, com 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos na nossa carreira de número 4. Fiz a minha correntinha de separação, laço, venho para o próximo ponto e coloco um ponto alto. Laço, venho para o segundo ponto, um ponto alto. Laço, venho para o meu último ponto, coloco o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação e faço aqui a mesma sequência que acabei de explicar para vocês. 2 pontos altos, ó, um ponto para cada ponto de base nos 2 primeiros, e no último ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base para fazer aqui, então, 4 pontos altos. Vamos trabalhar assim com essa sequência por toda a volta. Quando chegar no final, eu venho fechar com vocês. Fiz aqui, então, por toda a minha volta de número 4, 4 pontos altos. Vou fazer aqui a minha correntinha de separação. Vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo para estar encerrando aqui, então, a nossa volta de número 4. A nossa quinta volta, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma que nós viemos fazendo aqui nas carreiras anteriores. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, ó. E no último ponto, vamos colocar o nosso aumento para ficar, então, com 5 pontos altos. Aqui subi as minhas 3 correntinhas, fiz um ponto para cada ponto de base e no último ponto completei aqui com 2 pontos altos, fazendo meu aumento, ficando então com 1, 2, 3, 4,
5 pontos altos na minha volta de número 5, tá? Então, vamos seguir com essa repetição, com uma correntinha de separação por toda a nossa volta. No primeiro ponto, faço um ponto alto, no segundo, faço um ponto alto, no terceiro, faço um ponto alto e no quarto ponto, faço aqui o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base para fazer 5 pontos. Então, estou aqui na carreira de número 5, vou fazer a minha carreira de número 6, subindo 3 correntinhas, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e no meu último ponto, faço meu aumento para inteirar 6 pontos. Então, na minha carreira de número 7, vou ter 7 pontos, na de 8, vou ter 8 pontos, na de 9, vou ter 9 pontos, na de 10, vou ter 10 pontos, e na minha carreira de número 11, vou ter 11 pontos, tá bom? Então, estou na minha carreira de número 5, vou fazer até a minha carreira de número 11 e volto com vocês, tá bom? Seguindo essa mesma repetição. Eu acho que já deu para vocês entenderem, mas se você não conseguiu entender, volta um pouquinho o vídeo, tá? Que creio eu que vocês vão sim conseguir fazer. Vou aqui adiantar a minha peça, quando estiver na minha carreira de número 11, eu volto para fechar com vocês e dar início à nossa carreira de número 12. Fiz aqui, pessoal, a minha sequência de carreiras, assim como eu mostrei para vocês. Cheguei aqui na minha carreira de número 11, fiz a minha correntinha e fechei aqui com um ponto baixíssimo, ó. O nosso trabalho tá ficando super retinho, tá? Tá ficando aqui bonitinho, direitinho. Para subir aqui a nossa carreira de número 12, vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vou laçar e vou continuar aqui, tá, pessoal? Na mesma sequência, ó. Vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base aqui, ó. E no meu aumento, vou continuar respeitando o aumento. Vou colocar 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Por enquanto, essa parte aqui, ó, ela não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Aqui no último ponto, vou colocar o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço, cheguei aqui no meu intervalo, não vou trabalhar mais a minha correntinha de separação, tá? Aqui no meu intervalo, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do mesmo intervalo. Vou laçar, venho aqui, ó, direto para o primeiro ponto do próximo grupinho aqui e repito essa minha sequência de ponto para cada ponto de base. No último ponto, coloco o meu aumento, respeitando, então, o meu aumento, tá? Então, vou fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. Para cada ponto de base, coloco um ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui no meu aumento. Chegando aqui no meu aumento, repito meu aumento. No último ponto, coloco 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. Laço, cheguei aqui no meu intervalo, coloco 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Laço, venho para o primeiro ponto e repito essa sequência por toda a minha volta, tá, pessoal? Então, ó, o nosso trabalho, ele vai ficando assim, ó. Vamos fazer agora essa carreira toda fechada em pontos altos, respeitando o meu aumento. Onde tiver aumento, repito o meu aumento. E onde tiver o meu intervalo, coloco 2 pontos altos. E assim, vou seguir fazendo essa minha volta de número 12. Vou completar ela aqui. Quando chegar aqui no final, eu venho fechar com vocês. Fiz aqui, pessoal, por toda a minha volta, tá bom? A sequência que eu ensinei para vocês, fiz aqui pontos altos por toda a minha volta, no intervalo, 2 pontos altos também. Aqui no final, pessoal, ó, vou só fechar aqui, ó, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechamos aqui, então, a nossa carreira de número 12. Para subir aqui a nossa carreira de número 13, vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e mais 1, 2, 3, 4 correntinhas, que será de separação. Vou laçar, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3,
no meu quarto ponto de base, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, 4 correntinhas de separação, laço, vou pular 1, 2, 3. No meu quarto ponto de base, faço então o meu ponto alto. Uma, duas, três, 4 correntinhas de separação, laço, pulo 1, 2, 3. No meu quarto ponto de base, faço um ponto alto. Então, vamos ir fazendo essas argolinhas aqui, ó, por toda a nossa volta, argolinhas com separação de 4 correntinhas, tá? Se você fizer aqui e vir que o seu pano está emborcando muito, vocês podem fazer aqui com 5 correntinhas de separação, tá? Vou fazer essa minha sequência aqui por toda a minha volta. Quando tiver chegado aqui no final, eu volto com vocês para darmos início ao nosso bico. Fiz aqui então, pessoal, as minhas argolinhas, ó, de 4 correntinhas por toda a minha volta. Meu trabalho, ele vai ficando assim, tá bom? Ele vai ficando super retinho, mas dependendo da sua tensão de pontos, se ele estiver ficando assim, um pouco emborcadinho assim, ó, levemente embabadadinho assim, é normal, tá, pessoal? Aqui na minha tensão de ponto, ele ficou retinho, ó, com 4 correntinhas. Se o seu estiver repuxando muito, pode colocar 5 correntinhas, assim como eu falei pra vocês, tá? Então, aqui na minha tensão de pontos, 4 correntinhas de separação para o meu ponto ficou perfeito. E assim, eu fechei a minha carreira aqui de número 13. Vou estar fechando aqui, ó, vou estar fazendo as minhas 4 correntinhas de separação, ó, 3, 4 correntinhas de separação. Vou vir aqui na minha primeira argolinha, fiquei com 3, ó, 1, 2, 3 de separação, e aqui foi onde nós começamos a nossa primeira argolinha. Vou fazer uma, duas, contar aqui, né, uma, duas, na minha terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, então, a minha volta de número 13, que foi as minhas voltas de argolinhas. Para iniciar na minha volta de número 14, que é o nosso bico, né? Vou estar fazendo aqui uma, duas, três, 4 correntinhas. Vou virar a minha peça, ó. Vou virar a minha peça e vou estar prendendo aqui com um ponto baixíssimo em cima do meu ponto alto ao lado, ó, fazendo aqui então a minha argolinha. Faço uma, duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Se você quiser, pode fazer 3 também, continuar fazendo 3. Vou fazer 2 correntinhas. Vou virar a minha peça novamente, ó, para o lado certo. Vou laçar o meu fio e aqui dentro dessa argolinha que eu fiz, vou fazer aqui mais 7 pontos altos, totalizando aqui, então, 8 pontos altos, contando com as 2 correntinhas que nós subimos para dar altura, tá bom? Fiz 4, 5 pontos altos, 6 pontos altos, 7 pontos altos. Tenho que ter 8, tá bom? Então, vou fazer mais um ponto alto. As minhas correntinhas que eu subi, um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou laçar agora o meu barbante, ó. Vou dobrar a minha peça, porque agora nós vamos trabalhar aqui nesse ponto alto que nós prendemos o ponto baixíssimo. Então, vamos trabalhar aqui 5 pontos altos, tá? Então, para facilitar, ó, vou dobrar aqui a minha peça e fazer aqui nesse ponto alto 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, certo? Agora, nós temos que voltar a trabalhar aqui na parte de cima. Então, abro a minha peça, venho aqui, ó, no ponto alto seguinte e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, 4 correntinhas,
viro o meu trabalho para o lado avesso, ó. Viro a minha peça. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo aqui, em cima do ponto alto que nós trabalhamos os 5 pontos altos. Então, venho aqui, ó, na boquinha aqui, pegando as duas laçadinhas, ó, as duas laçadinhas, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, então, com um ponto baixíssimo, fazendo mais uma argolinha. Subo uma, duas correntinhas, viro a minha peça novamente, ó, para o lado certo, laço, e nessa boquinha aqui, vou trabalhar mais 7 pontos altos, totalizando, então, 8 pontos altos com as duas correntinhas que nós subimos. 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Laço, dobro a minha peça, porque agora nós vamos trabalhar nesse ponto alto aqui. Então, eu dobro a minha peça para facilitar. Entro aqui nesse ponto alto e faço aqui 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Abro a minha peça novamente, venho para o próximo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro a minha peça para o lado avesso. Venho aqui em cima do ponto alto, né, que nós trabalhamos os 5 pontos altos. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, pegando as duas laçadinhas dele ali, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntinhas, viro a minha peça novamente. Laço, venho dentro dessa argolinha que nós fizemos aqui, e dentro dele aqui, trabalho os meus 8 pontos altos. O primeiro é as duas correntinhas que nós subimos, e em diante nós fazemos mais 7. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Laço, viro a minha peça aqui, né? Dobro a minha peça, porque agora nós vamos trabalhar neste ponto alto aqui, fazendo 5 pontos altos nele aqui. Então, entro aqui, ó, no meu ponto alto, e dentro dele aqui faço a minha sequência de 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos altos. Abro a minha peça novamente, venho aqui para o próximo ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro a minha peça, ó. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, que nós trabalhamos os 5 pontos altos, ó. E nele aqui, eu trabalho o meu ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Viro a minha peça, laço e agora trabalho aqui dentro dessa argolinha que nós fizemos, os meus 8 pontos altos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Laço, dobro a minha peça para facilitar, venho aqui, ó, no ponto alto deitado, e nele aqui eu trabalho os meus 5 pontos altos. 2, 3,
4, 5 pontos altos, certinho? Então, o nosso trabalho, ó, ele vai ficando assim, ó, ele vai ficando trançadinho, ó, e vai ficando a coisa mais linda. Vou seguir, tá bom, pessoal, nessa sequência por toda a minha volta. Quando chegar aqui no final, eu venho para mostrar para vocês a forma, né, que eu faço o fechamento aqui neste modelo de suplá. Então, a nossa peça, ela vai ficando assim. Se o de vocês estiver emborcando muito, vocês podem retirar um ponto, tá bom? Ou na carreira anterior, vocês colocam 5 correntinhas, pulando 5 de base. Então, o nosso trabalho, ele vai ficando assim, vou fazer o meu aqui por toda a volta. Quando estiver chegado no final, eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, cheguei aqui ao final, tá bom? Do meu bico. Fiz aqui os meus 5 pontos altos, ó. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar aqui a minha peça, ó. Vou virar a minha peça, vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntinhas, viro meu trabalho novamente, laço dentro aqui dessa minha última argolinha, vou fazer então os meus últimos 8 pontos altos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, pessoal, nós temos que prender aqui, então, o nosso fio, tá? E vou estar mostrando aqui para vocês como eu vou prender. Faço aqui a minha laçada, venho no meu último ponto deitado aqui, que foi onde nós prendemos o ponto baixíssimo, e vou fazer os meus 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, pessoal, vou cortar este fio aqui, que vou estar fazendo o fechamento com vocês. Pessoal, ó, a peça fica totalmente certinha, ó, fica bem soltinha, olha só. Não vou conseguir mostrar tudo pra vocês como eu queria, tá? A minha mesa, ela é pequena, mas o máximo que eu conseguir aqui mostrar pra vocês, eu vou mostrar, tá? Pessoal, chegamos aqui no final, tá bom? Ó, o nosso trabalho, ele vai ficando assim, super soltinho, tá? Agora, nós iremos fazer o fechamento. Eu já cortei o meu fio, tá? Porque eu deixei um tamanho de linha bom para fazer o arremate. Vou vir aqui, ó, mostrar aqui bem certinho pra vocês. Aqui foi onde nós começamos e aqui foi onde nós terminamos. Então, aqui onde nós começamos, vou entrar aqui na minha segunda correntinha. Todas as tranças que nós fizemos, pessoal, ela tem essa abertura aqui entre 5 pontos altos e 8 pontos altos. Então, é nessa abertura aqui que nós iremos entrar, ó. Vou abrir aqui a minha peça, ó, entre 5 pontos altos e 8 pontos altos, vou entrar com a minha agulha, vou pegar essa minha laçada que eu deixei preparada aqui, regulei na minha agulha, trago ela toda aqui para trás, ó, tá bom? Trouxe ela toda aqui para trás, ajusto na minha agulha, venho aqui na parte de baixo, ó, aqui por onde nós entramos. Venho aqui na parte de baixo, busco o meu fio, ó, e passo uma laçada. Aqui, se vocês quiserem, vocês já podem cortar, que tá seguro, tá? Eu vou dar mais uma laçadinha aqui, que é para ter certeza, certo? Puxo este meu fio, aqui eu já cortei, vou ajustar este fio aqui para ficar bem fechadinho. E o nosso trabalho, ele ficou assim. Esse fechamento, pessoal, ele fica imperceptível, ó. Então, aí nós não conseguimos ver onde começamos e onde nós terminamos. Aí, vocês vão ajustando aqui, e agora eu vou passar para a agulha de tapeçaria.
esse bico é incrível, né, pessoal? Eu sou apaixonada nele, assim como eu falei pra vocês no vídeo do porta-copo. Agora, eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria, ó. Vou passar aqui pra agulha de tapeçaria. Coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria. E agora, pessoal, não tem segredo, tá? Vou simplesmente aqui, ó, passar pelos pontos, ó, por entre os pontos aqui. E vou escondendo, ó, este fio. Passo aqui, ó, por debaixo dos pontos. Vou voltar aqui com este fio, ó. O fio, ele só não pode ficar aparecendo, tá, pessoal? E vou passar ele aqui no pontinho ao lado. Vou passar ele aqui de novo, fazer um nozinho, ó. Vou dividir este meu fio em dois, ó, 3 cabinhos para um lado e 3 cabinhos para o outro lado. Vou pegar a minha agulha de crochê, ó. Puxo uma das perninhas, ó, pra cá. E vou fazer um nozinho aqui, tá, pessoal, ó. Vou pôr um pinguinho de cola. E vou colocar um nozinho aqui por cima aqui. Prontinho. Aqui agora eu corto essa rebarbichinha que ficou aqui. E tá pronto o nosso arremate, ó. Caminhei bastante aqui, ó. Caminhei aqui por toda essa volta e parei com ele aqui. E o nosso fechamento, ó, ele fica imperceptível. Ó. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Nós chegamos no final de mais uma videoaula. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe também com um amigo para poder estar fazendo este lindo modelo de suplá. Creio também que esse amigo vai amar estar recebendo este vídeo e aprendendo por aqui, tá bom? Deixa aqui um comentário do que você achou desta aula, se você conseguiu fazer, tá bom? Então, muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!